Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui pela primeira vez, conversando com vocês, mas já retornando de algumas outras visitas que fizemos. É sempre muito gostoso, gratificante estarmos pessoalmente com os amigos e podemos refletir um pouco juntos acerca do Evangelho de Jesus, podemos nos irmanarmos nesses propósitos comuns que nos unem. Então, que Jesus possa nos inspirar, nos abençoar nessa noite, que seja proveitosa a todos nós, de boas reflexões. E pensando no tema da nossa noite, nós buscamos a memória quem tem sido no mundo os espíritos que têm aproveitado aproveitado melhor da encarnação e feito aqui, quando encarnados, aquilo que lhes competia como propósito divino. Quem tem sido para nós referência, aqueles que a gente pode olhar as suas vidas no mundo, o seu legado, a sua tarefa, a sua vivência, e olhado para esses como exemplo, como inspiração, e verificarmos que são aqueles que muito provavelmente têm sabido cumprir com os propósitos que desenharam para a vida e para a encarnação quando para cá retornaram. A gente pode pensar em grandes nomes da história do nosso planeta, alguns dos primeiros cristãos que viveram realmente empenhados para viver os ensinamentos de Jesus, o Evangelho tal como o aprenderam naquele tempo. Podemos lembrar de um Paulo de Tarso, dos apóstolos todos, Madalena, Pedro, João. Podemos lembrar de alguns outros que vieram adiante, Francisco de Assis, que tanto vivenciou o Evangelho de Jesus. Podemos lembrar de outros mais contemporâneos a nós, Chico Xavier, Madre Teresa, e os nomes perderiam-se na quantidade desses irmãos que têm sabido viver o Evangelho do Cristo e têm podido ser também para nós inspiração e exemplo. Mas esses são alguns daqueles que foram reconhecidos pela sua própria vida. Para além desses, quantos e quantos corações têm vivido no mundo sem que seus nomes sejam lembrados, sem que suas vidas sejam conhecidas, mas realmente entregues àquilo que se propuseram quando para cá vieram. Porque todos nós, quando encarnamos, trazemos na bagagem propósitos de bem viver, de transformação, de sermos no mundo pessoas melhores, de trabalharmos por nós e também pelo contexto, de maneira geral, podendo fazer no mundo aquilo que é a verdadeira transformação do amor, do bem, e agirmos também num contexto menor ou maior, mas sobretudo nesse propósito de transformação íntima, de adequarmos e harmonizarmos os nossos passos, as nossas ações com a lei divina, com aquilo que já temos podido conhecer com o Evangelho de Jesus. E tantos têm sido reconhecidos por isso, têm sido lembrados, têm sido exemplo. Mas quantos e quantos outros são
anônimos no mundo. Não tem os seus nomes divulgados, a maioria de nós não conhece, mas estão lá, fazendo o seu melhor e retornam depois à pátria espiritual, mais felizes, porque bem souberam completar aquilo de que se propuseram na encarnação. E nesse sentido, a gente se lembra de uma das obras da codificação, o livro Céu e Inferno, quando lá na segunda parte, Kardec vai trazer algumas mensagens de espíritos diversos, né? Espíritos que vão contar para nós qual tem sido, né, qual foi, na experiência deles, o contato com o plano espiritual quando recém-desencarnados. E aí Kardec agrupa essas mensagens em categorias de espíritos, né? Espíritos menos ou mais felizes. E aí a gente vai encontrar lá na segunda parte, então, uma parte falando sobre os espíritos felizes, que são esses que a gente estava rememorando aqui, né? Espíritos que puderam viver a vida da melhor maneira, harmonizados com aquilo que tinham como propósito de transformação pessoal, de transformação moral, vivendo os ensinamentos de Jesus da melhor maneira, claro, cada espírito de acordo com o que já tem podido alcançar, né? E Kardec então os chama de espíritos felizes, porque já na escalada evolutiva, um pouquinho adiante. E aí a gente vai encontrar alguns que têm os seus nomes ali revelados, alguns que foram conhecidos à época de Kardec, que estavam ali próximos àqueles que faziam parte do grupamento de trabalho de Allan Kardec, ou outros, né, que não eram propriamente ali trabalhadores ou amigos próximos, mas que eram conhecidos da época, enfim, alguns nesse sentido. E a gente encontra alguns outros, um em especial que nos chama a atenção, por exemplo, ele é apenas chamado de um médico russo. E vejam só, né? Quando a gente falava de anonimato, é claro que esse médico, até por conta da profissão, tinha ali era conhecido de alguma maneira no tempo em que viveu, mas não tem nem o seu nome divulgado. E para nós que estamos aqui há 150, um pouco mais anos depois, já não sabemos mais quem foi essa personalidade, como viveu, o que fez. Temos ali um pequeno relato e tantos outros, né? Tem um outro espírito que nos chama a atenção, chamado Bernardinho. E nos chama a atenção porque justamente no início do seu relato, ele começa dizendo assim: sou de há muitos séculos um espírito esquecido. Veja só, um espírito esquecido, ele próprio se intitula, mas é, no entanto, um espírito feliz, daquele que viveu no mundo, fez o seu melhor e quando desencarna, vai relatar para nós qual é a sua condição, e é a condição de um espírito feliz, que está mais harmonizado, né, no processo ali do desencarne todo. E é interessante isso, né? Ele continua relatando um pouco a sua história. Aí na terra, ele diz: vivi no opróbrio e na miséria, trabalhando incessantemente e dia por dia para dar à família escasso pão. Amava, porém, o verdadeiro Senhor, e quando o que me oprimia na terra sobrecarregava o fardo das minhas dores, dizia eu: meu Deus, dai-me a força de suportar-lhe o peso sem queixumes. Então a gente vê um espírito que vivia nas limitações do mundo, o que ele chama aqui de miséria, né? Mas que estava amparado pela sua fé, porque convicto
que não seguia sozinho e buscava-lhe forças no Criador. E ele prossegue: espiava meus amigos. No entanto, ao sair da rude provação, o Senhor recebeu-me na sua santa paz, e o meu mais caro voto foi reunir-vos a todos, irmãos e filhos, dizendo-vos: por mais cara que a julgueis, a felicidade que vos espera há de sobrelevar o preço. Então a gente vê a grandiosidade do Espírito quando desencarna e se vê como esse Espírito feliz, o impulso que tem é de retornar para nos dizer como é, né? Para nos dizer que é possível encontrarmos essa felicidade além. Filho de numerosa família, ele diz, jamais tive posição e servi a quem melhor podia auxiliar-me a suportar a existência. Nascido em época de servidão cruel, provei de todas as injustiças, fadigas e dissabores que os subalternos do Senhor haviam por bem impor-me. Mulher ultrajada, filhas raptadas e repudiadas em seguida, tudo sem poder queixar-me. Meus filhos, esses, levavam-nos às guerras de pilhagens e de crimes para os enforcarem depois por faltas não cometidas. Ah, se o soubesseis, pobres amigos, o que padeci na minha longa existência. Então, vem relatando aqui um pouquinho mais detalhadamente as dificuldades que encontrou na vida nessa última encarnação, né? Não só com relação a si, mas com relação aos seus, a esposa, os filhos, aqueles que lhes eram caros, né? Os seus amores, a sua família, os mais próximos, aqueles com os quais a gente mais se preocupa, né? Porque muitas vezes a gente até passa determinadas coisas, mas quando diz relação aos nossos corações amados, a gente fica mais entristecido, né? E ele relata isso, né? Passava por essas dificuldades todas ele próprio, mas também os seus. Mas ele complementa sempre mostrando esse caráter do espírito feliz, porque ele diz: eu esperava contudo, e o Senhor concedeu essa felicidade que não existe na terra. A todos vós, portanto, coragem, paciência e resignação. Então vem ele comunicar-se nesse intuito de nos dar bom ânimo, né? De nos insuflar essa coragem para que a gente prossiga para além das dificuldades que existem no mundo e que cada um de nós vai faceando, né? Vai vivendo. Existe para além disso, se bem soubermos viver, como Kardec vai bem frisar, né? O bem sofrer, existe essa felicidade prometida por Jesus já a todos nós. Tu, meu filho, ele finaliza, guarda o que te dei e o que é um ensinamento prático. Quem aconselha é sempre mais acatado quando pode dizer, suportei mais que vós e suportei sem me queixar. E aí eu quis trazer essa mensagem justamente para lembrarmos isso. O que é vivermos o Evangelho de Jesus no mundo? O que é vivermos de acordo com a lei divina, né? Harmonizar os nossos atos, as nossas ações? Será que Jesus espera de nós que sejamos grandes reconhecidos do mundo, que os nossos nomes fiquem marcados na história, que as nossas ações possam impactar a milhares? E não queremos dizer aqui com isso que esse não é um caminho importante, ou que esse não é um caminho louvável ou necessário no mundo. Todos aqueles que nós citamos aqui no começo são grandes espíritos de elevação
que não conseguimos alcançar e que tiveram aqui no mundo missões. E cada missão tem o seu caráter. Algumas delas têm um caráter mais universal mesmo. Tem esse caráter de conduzir a muitos, de marcar a vida de muitos e de influenciar a história de uma maneira geral. Se a gente lembrar do próprio Cristo, dividiu a história do mundo e tinha com isso uma tarefa. E existem sim missões nesse sentido, mas cada um de nós há de ter a sua tarefa, o seu legado, a sua missão. Jesus disse, ide e pregar, então essas também são importantes, mas cada um de nós, somos bilhões, batemos recentemente mais uma marca de espíritos encarnados no mundo. Se todos tivessem a mesma tarefa de reconhecimento, que seria do mundo, né? Mas a imensa maioria de nós somos esses pequenos, anônimos, muito pouco conhecidos por muitos, mas bem conhecidos por aqueles poucos que convivem conosco, que nos amam e que nós amamos, que são as nossas famílias, os nossos amigos mais próximos. E para esses temos uma importância incalculável e que já vale toda a encarnação também, né? Em termos de relações, de amor e de influência. E nesse sentido, o anonimato ele não diz respeito só a esse anonimato dos títulos do mundo, né? Da grandiosidade das coisas. A gente lembra bem também da fala de Jesus quando diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, né? Já é ali, e Kardec vai bem desdobrar esse assunto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos lembrando que as boas ações que a gente faz no mundo, elas não precisam ser alardeadas, levantada a nossa voz para dizer o que fazemos ou deixamos de fazer, porque nós vamos entendendo que a grande transformação acontece no silêncio do nosso íntimo. E se estivermos dispostos a esse trabalho interno, grandioso que é, muitas vezes silencioso e anônimo, mas grandioso, porque exige de nós um esforço que cada um de nós é o único a saber qual é. O esforço que nós carregamos por vencermos a nós mesmos, por vencermos as nossas más inclinações, as nossas más tendências, por a cada dia cairmos novamente, mas levantarmos e tentarmos mais uma vez fazer diferente. O esforço por amar os nossos semelhantes, por perdoar aqueles que nos ofendem. É um esforço que vive no silêncio de cada um de nós. E é esse o mais importante. Nós não estamos buscando o reconhecimento do mundo, ou não deveríamos buscar o reconhecimento do mundo com relação nem mesmo às nossas boas ações ou à nossa religiosidade, porque também a gente vai lembrar de Jesus lá na parábola do fariseu e do publicano, quando um está ali envolto, né, pela religiosidade exterior, vai orar em voz alta, colocando-se ali, aparecendo realmente para aqueles que estavam ao redor, mostrando ali a sua religiosidade, como era devotado, como amava a Deus, como fazia e acontecia conforme ele acreditava que deveria ser, e o outro ali, pecador, pequenino, apaga-se no anonimato e faz a sua oração muito mais sincera do que o primeiro,
e está então ali muito mais entregue a Deus do que aquele que toma a religiosidade de uma forma exterior, né? Todas essas são formas da gente pensar esse anonimato, mas lembrando sempre que o mais importante é isso que acontece no íntimo. Por isso que o anonimato ele é uma coisa que pode acontecer para nós, para alguns realmente algumas pessoas podem ter um destaque ou um reconhecimento por aquilo que faz, e é natural que isso aconteça, mas para a maioria de nós estamos aí no mundo como pequenos, mas grandiosos no nosso íntimo, no nosso esforço. E aí a gente lembra de mais uma mensagem que eu queria trazer para nós, para lembrarmos que nesse esforço do silêncio íntimo, muitas vezes, até aqueles que estão mais próximos de nós, os nossos familiares, os nossos amigos, muitas vezes nem eles vão poder saber ou visualizar o que carregamos dentro de nós. A gente trouxe uma mensagem do Espírito Meimei, pela psicografia do Chico, que está no livro chamado Cartas do Coração. E a Meimei ela vai falar especificamente das mulheres que assumem a tarefa da maternidade. É essa uma tarefa muito bonita e um grande exemplo para a gente tomar aqui nessa nossa reflexão sobre essas que têm sabido se apagar no mundo para que possam brilhar os filhos, seus amores, enfim. Mas é uma reflexão que fica para todos nós e para aqueles que têm podido viver também assim como as mães que ela traz aqui na mensagem, mas que têm vivido também no mundo de maneira similar. E a mensagem se chama Coração Maternal. Ela diz: Mãe, que te recolhes no lar, atendendo à divina vontade, não fujas à renúncia que o mundo te reclama ao coração. Essa é uma das tarefas a qual o espírito é mais chamado à renúncia. É natural que a gente veja isso no mundo. As mães que renunciam a si mesmas, seja nas coisas mais simples assim, né? As coisas mais materiais, eu digo, no que diz respeito ao mundo, e a gente vê quando, diante de uma privação, por exemplo, a mãe é a primeira a renunciar ao próprio alimento, à própria vestimenta, para poder servir ao seu filho, seja em outros aspectos, né? Renunciar em aspectos maiores da própria vida, do tempo, do esforço e do próprio reconhecimento do mundo. Muitas vezes, ergueste cada manhã com o suor do trabalho e confiaste noite, lendo a página branca das lágrimas que te emanam da alma ferida. Quantas dores, quantas lágrimas, quantas noites que só aquele coração sabe o que passa no íntimo para poder servir a outro. E essa renúncia é bonita, né? Porque quando a gente vai pensando no anonimato é isso, né? A gente vai calando as nossas próprias intenções de grandiosidade para poder ver um coração amado seguir adiante, triunfar na busca e na vivência do bem e do amor. Quase sempre a tua voz passa desprezada como vazio rumor, o alarido das discussões domésticas
e as tuas mãos diligentes servem com sacrifício, sem que ninguém lhes assinale o cansaço. Às vezes a renúncia até da reclamação, e isso é muito bonito, né? Pensarmos, porque se a gente pensa nesse anonimato do sentido do bem, por exemplo, como a gente diz, né, nas ações no bem, somos convidados por Jesus a não ficar alardeando o bem que nós fazemos e tudo isso. Algumas vezes a gente busca, de maneira um pouco torta, aparecer no mundo por meio das nossas reclamações, por meio daquilo que não vai bem, né? A gente quer fazer aparecer um pouquinho aos nossos semelhantes e mostrar, às vezes, o quanto nós somos bons, olha, veja só tudo que eu faço, e às vezes até o quanto nós somos ruins, né? O quanto é difícil, o quanto é custoso. E aí a gente também fica incensando essa reclamação, essa coisa que não faz bem nem para nós, nem para aqueles que nos ouvem, né? Lá fora, os homens guerreiam entre si, disputando a posse efêmera do ouro ou da fama, da evidência ou da autoridade. Além, a mocidade, em muitas ocasiões, grita festivamente, buscando o mentiroso prazer do momento rápido. Enquanto isso, meditas e esperas na solidão da prece com que te elevas ao alto, rogando a felicidade daqueles de quem te fizeste o gênio guardião. Está lá, no silêncio do íntimo ali do lar, orando, vibrando pelos corações queridos, pelos corações amados, fazendo o que lhe compete e tantas vezes não reconhecida pelo mundo ou pelos próprios familiares ou por aqueles que estão próximos. Uma tarefa tão intensa e tantas vezes passa desapercebida por muitos corações, inclusive aqueles que estão ali mais próximos, né? Quando o santo sobe às eminências do altar, ninguém te vê nas amarguras da base. E quando o herói passa na rua, coroado de louros, ninguém se lembra de ti na retaguarda de aflição. Então, muitas vezes, quando o filho se alça a lugares, né, de heroísmo ou de santidade, como ela coloca aqui, ou de reconhecimento qualquer, poucas vezes essas mães são lembradas por tudo aquilo que fizeram, pela base que deram, pela retaguarda que foram, pelo apoio, pelo amparo, né? E nem por isso buscam esses louros, muito pelo contrário, ficam felizes de ver as sementes brotarem, crescerem, frutificarem, né? Aquelas sementes que plantam no coração infantil e que podem depois ser vislumbradas nesse coração já mais maduro de realização, de trabalho, sem também esperar que isso venha a acontecer. Muitas vezes a semente ela não vai germinar nessa encarnação, né? Só em outras. Deste tudo e tudo oferecestes. Entretanto, raros se recordam de que teus olhos jazem nevoados de pranto e de que padeces angustiosa fome de compreensão e carinho. Então, muitas vezes, nas suas dores, fica ali também esquecida, sozinha, sem um amparo, um ombro amigo a dar-lhe um pouco mais de sustentação, né, nas suas dificuldades. No entanto, apesar disso, continuas amando e ajudando, perdoando e servindo, sem esmorecer. Não por isso, não pela falta de reconhecimento, ela não deixa de agir, de seguir ajudando, amando, perdoando, servindo. Se a ingratidão te relega à sombra na terra, o Criador de tua milagrosa abnegação vela por ti dos céus, através do olhar cintilante de milhões de estrelas. Lembra-te de que Deus,
a fonte de todo amor e de toda a sabedoria, é também o grande anônimo e o grande esquecido entre as criaturas. Vejam só, a relação que ele faz dessas mulheres, e mais uma vez é o convite a cada um de nós para que possamos servir e amar como elas têm feito por nós, né, por cada um de nós, ou têm sido esses exemplos no mundo. Claro, não há generalizações, mas exemplos como esses que a gente vê em tantos lugares, em tantas famílias. Uma relação direta com o anonimato do próprio Pai, tão esquecido por nós. O Criador, o Pai de todos nós, amoroso e bom, que segue velando por cada um de nós nas nossas lutas, nas nossas tarefas, nas nossas vidas, e por tantos esquecido, o grande anônimo e esquecido, como diz aqui Meimei, por tantos que passam no mundo negando a sua própria existência, e não por isso Deus nos imponha qualquer coisa nesse sentido, né? Nos imponha ou nos exija reconhecimento, nos exija que o exaltemos. Ele segue lá, servindo e amando, para que um dia nós possamos também despertar e possamos, enfim, reconhecê-lo com esse grande amor que nos olha, que nos vela, que nos sustenta em todos os instantes da nossa caminhada. E ela complementa: tudo passa no mundo, ajuda e espera sempre. Dia virá em que o Senhor, convertendo os braços da cruz de teus padecimentos em grandes asas de luz, transformará a tua alma em astro divino, a iluminar para sempre a rota daqueles que te propusestes socorrer. Então é isso, como a gente lembrava lá no primeiro Espírito Bernardin, né? Passa no mundo despercebido, pequenino, nesse silêncio do esforço íntimo, interno, que muitas vezes não está sendo visto por ninguém, nem por aqueles que caminham conosco lado a lado na vida, porque tem dores, tem lutas, que a gente não divide nem com aqueles mais próximos, não é? E apesar disso, seguem caminhando firmes e podem então encontrar com isso a felicidade verdadeira, o reino prometido por Jesus para todos nós. E aí, só para a gente finalizar, toda essa reflexão da nossa noite partiu de uma poesia psicografada pelo Chico, pelo espírito Alma Eros. Ela está no livro Correio Fraterno e se chama Bem-aventurado Anônimo. E ela diz: Bem-aventurado anônimo, ninguém te viu a mão vigilante e sábia quando semeavas a leira escura para que todos tivessem pão. Nem te observou o esforço enorme quando abrias caminho à água distante para que a sede não aniquilasse os homens da terra. Olhos humanos não te fixaram quando levaste o companheiro abatido, quando suportaste o espinho dos maus, chorando em silêncio para que outrem não chorasse. Gastaste muitos anos tecendo ninhos para as alheias asas, levando palácios fulgurantes que jamais te acolheriam. De mãos votadas ao labor mais humilde, traçaste roteiros dentro da natureza agreste, ergueste cidades e parques para a alegria de todos. Ninguém te conheceu, nem louvou, e quase todos que se rejubilaram nos benefícios através de teu suor, acreditaram que te bastavam as moedas que lhes sobravam na bolsa
e esqueceram-te para sempre. Entretanto, observas, mudo, que os grandes arautos do morticínio eram anunciados com ruído no caminho das nações. Muitos dos que destruíram as obras do bem e os que falseavam a verdade eram incensados no galarim da fama por milhões de vozes sedentas de poder. Bem-aventurado anônimo, bem-aventurado anônimo, e quando a morte chegou, a gratidão terrestre não veio socorrer-te. Ninguém apareceu para enxugar-te o pranto. Para os irmãos que te deviam, não passava teu nome de palavras sem eco. Somente a caridade envolveu-te em seu manto. Mas, ó trabalhador desconhecido, para teus ouvidos venturosos, soou na imensidão dos céus a frase inesquecível: vem a mim, servo bom e fiel. Num transporte de júbilo indizível, reconheceste então a grandeza das vidas pequeninas, a glória das tarefas obscuras, descobriste a ti mesmo nas alturas e, atravessando as amplidões divinas, abençoaste os dias teus, à luz do grande anônimo que é Deus. Que Jesus possa nos inspirar nos nossos anonimatos, nos nossos silêncios, possamos continuar caminhando seguros, convictos do caminho que Jesus tem nos oferecido e perseverantes no bem, no amor de Jesus. Uma boa noite a todos.